irmãos, a esta celebração. Aproximamo-nos do Natal do Senhor. O Evangelho deste último domingo do Advento narra a anunciação do anjo a Maria. Deus escolheu-a para ser mãe do Salvador prometido. Maria não compreende o alcance das palavras do anjo, mas aceita na fé a missão que Deus lhe confia. O filho nascido das suas entranhas será o Filho do Altíssimo. O seu seio será a primeira morada do Verbo encarnado na história, porque a Deus nada é impossível. No segundo livro de Samuel, Davi mostra-se reconhecido ao Senhor pela sua constante proteção e fidelidade à aliança. O rei quer construir um templo para a Arca de Deus, o qual agradou ao Senhor, que lhe prometeu que o reinado da sua casa permaneceria para sempre. O Messias da descendência de Davi na carne torna realidade o sonho da salvação definitiva. São Paulo, na carta aos Romanos, afirma que este é um mistério encoberto desde toda a eternidade e agora dado a conhecer pelo Senhor, para que todos os povos se voltem para Ele. São Bento Ménio estimula-nos a sermos morada de Deus. Pensai bem e estremecei profundamente, pois Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo querem morar nos vossos corações, dia e noite, tanto na igreja como no dormitório, na oficina e no emprego ou na rua, na saúde e na doença. Como salmista, cantamos as misericórdias do Senhor, que são eternas e não têm fronteiras. Chegamos à quarta semana do Advento, com os olhos fixos em Maria, que se fez a escrava do Senhor, para nela se cumprir a promessa do nascimento do Salvador. Neste ano do Jubileu da Terra, acendemos a vela azul, lembrando o continente da Oceânia, uma parte do mundo com grande beleza natural, que ainda hoje oferece aos povos indígenas
um lugar para viverem em harmonia com a natureza e uns com os outros. Acendemos também a vela amarela em memória do continente asiático, onde nasceu Jesus e a Igreja, e onde vivem 2/3 da população mundial que sofrem sérios danos ecológicos nas suas terras. Diz o Papa Francisco na Laudato Si: sabemos que a água é um recurso escasso e indispensável, sendo um direito fundamental de todos. Uma ecologia integral exige que se dedique algum tempo a recuperar a harmonia serena com a criação, a refletir sobre o nosso estilo de vida e a contemplar o Criador que vive entre nós. Rezemos para que o Senhor nos ensine a descobrir o valor de cada coisa e a reconhecer que estamos profundamente unidos a todas as criaturas. Infundi, Senhor, a vossa graça em nossas almas, para que nós, pela anunciação do anjo, conhecemos a encarnação de Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, alcancemos a glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do segundo livro de Samuel. Quando David morava em sua casa e o Senhor lhe deu tréguas de todos os inimigos que o rodeavam, o rei disse ao profeta Natã: Como vês, eu moro numa casa de cedro e a arca de Deus está debaixo de uma tenda. Natã respondeu ao rei: Faz o que te pede o teu coração, porque o Senhor está contigo. Nessa mesma noite, o Senhor falou a Natã, dizendo: Vai dizer ao meu servo David, assim fala o Senhor: Pensas edificar um palácio para eu habitar? Tirei-te das pastagens onde guardavas os rebanhos, para seres o chefe do meu povo de Israel. Estive contigo em toda a parte e por onde andaste,
e exterminei diante de ti todos os teus inimigos. Dar-te-ei um nome tão ilustre como o nome dos grandes da terra. Prepararei um lugar para o meu povo de Israel, e nele o instalarei para que habite nesse lugar, sem que jamais tenha receio, e sem que os perversos tornem a oprimi-lo como outrora, quando eu constituía juízes no meu povo de Israel. Farei que vivas seguro de todos os teus inimigos. O Senhor anuncia que te vai fazer uma casa. Quando chegares ao termo dos teus dias e fores repousar com teus pais, estabelecerei em teu lugar um descendente que há de nascer de ti e consolidarei a tua realeza. Ele construirá um palácio ao meu nome e eu consolidarei para sempre o seu trono real. Serei para ele um pai e ele será para mim um filho. A tua casa e o teu reino permanecerão diante de mim eternamente, e o teu trono será firme para sempre. Palavra do Senhor. Minha aliança com ele será
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, àquele que tem o poder de vos confirmar, segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, a revelação do mistério encoberto desde os tempos eternos, mas agora manifestado e dado a conhecer a todos os povos, pelas Escrituras dos profetas, segundo a ordem do Deus eterno, dado a conhecer a todos os gentios, para que eles obedeçam à fé, a Deus, o único sábio, por Jesus Cristo, seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José. O nome da virgem era Maria. Tendo entrado onde ela estava, disse o anjo: Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Ela ficou perturbada com estas palavras e pensava que saudação seria aquela. Disse-lhe o anjo: Não temas, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai David. Reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Maria disse ao anjo: Como será isto se eu não conheço o homem? O anjo respondeu-lhe: O Espírito Santo virá sobre ti e a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o santo que vai nascer será chamado Filho de Deus. E a tua parenta Isabel concebeu também um filho na sua velhice. E este é o 6º mês daquela a quem chamavam estéril, porque a Deus nada é impossível. Maria disse então: Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Palavra da salvação. No domingo passado termos visto João Batista, que é uma das figuras do Advento, hoje o Evangelho apresenta-nos Maria, que também é uma figura do Advento, muito por dois motivos, não é? Um, porque celebramos a solenidade da Imaculada Conceição sempre em tempo de Advento, mas segundo, a meu ver mais importante, porque se o Advento é o tempo de preparação para a vinda do Senhor, ele vem assumindo a nossa natureza humana no seio da Igreja Maria. Daí que Maria é também uma figura do Advento. Mas, vendo este Evangelho, vendo Maria, vendo o exemplo dos santos e dos profetas, mais do que olhar para a Bíblia, para a Sagrada Escritura, para conhecer a história, para saber como foi. A Bíblia não tem essa finalidade.
A Bíblia tem como finalidade ajudar-nos a ser instrumento a partir do qual nós podemos conhecer Deus. Deus dá-se a conhecer e quer vir até cada um de nós pela sua palavra. E a sua palavra, o Verbo, torna-se presente através das palavras da Escritura. Por isso, mais do que nos centrarmos na exegese do Evangelho, eu gostava que tomássemos consciência do que é que isto é concretização. Ou seja, o Evangelho que vimos, a Anunciação, concretiza o quê? E esse modo de concretizar, seguramente, que terá algum ensinamento para a nossa vida e será útil para nos ajudar a viver mais em relação com o Senhor. Na primeira leitura, vemos então o profeta David, digamos assim, ter um bom desejo, uma boa vontade. Porque, como sabemos, a Arca da Aliança é o lugar onde se guardavam as tábuas da lei. E as tábuas da lei tinham sido, os mandamentos, onde estavam escritos os mandamentos, tinham sido dadas por Deus a Moisés no Monte Sinai, portanto, durante a travessia do deserto, quando o povo saía da terra da escravidão e se encaminhava para a terra prometida, quando o povo era nómada. E sabemos que depois de chegar à terra prometida e aí se ter instalado, como todos os povos, passou de nómada, quase todos, hoje ainda há povos que são nómadas, mas aqueles que são sedentários antes foram nómadas. Portanto, deixou de ser nómada, instalou-se na terra prometida e começou a viver, digamos assim, em casas com mais qualidade. Como já não tinham que andar de terra em terra, já não tinham que se deslocar, as casas começaram a ser mais bem feitas, mais confortáveis, mais robustas, até ponto de que David morava na sua casa, morava no seu palácio. E teve esta consciência, como é que é possível? Eu que moro numa casa tão confortável, numa casa tão boa, e Deus mora ainda na tenda da aliança. A tenda da aliança tinha sido ali montada e não se tinha mexido mais nada. E David, peço desculpa, pensa, e a meu ver, bem, quer dizer, como é que eu que sou devedor da aliança de Deus tem sido sempre fiel à sua aliança, está tão mal instalado, deixem-me usar a expressão, e eu moro numa casa, vou fazer um palácio, vou fazer um templo, dizíamos nós dois, vou fazer uma grande catedral, se usássemos a linguagem de hoje, para albergar a Arca da Aliança. E a este desejo de David responde a Deus através da profecia de Natã, em que nos diz a David e a todos nós que este desejo de David construir uma casa para Deus, ou melhor, a este desejo, Deus responde oferecendo a David uma casa. David quis fazer uma casa para Deus e Deus oferece a David uma casa. Oferece a David uma casa não apenas no sentido material, a casa como aquilo que protege, aquilo que salvaguarda, aquilo que dá conforto. Isso Deus já estava a dar. Ao ser fiel à aliança, estava a proteger, estava, digamos assim, a abrigar dos perigos o povo do qual David era rei. Mas além desta casa, oferece-lhe uma casa no segundo sentido. Oferece-lhe uma descendência. Oferece-lhe uma linhagem. Por isso, quando Deus toma consciência da disposição de David para abrigar Deus cria condições para que David e a sua descendência possam se tornar eles próprios templos de Deus. E o modo como se realiza esta troca, digamos assim, quer fazer uma casa e torna-se casa, acaba por ser a dimensão constitutiva da nossa fé. A partir do momento em que nós nos tornamos disponíveis para abraçar Deus, é Deus que nos abraça. A partir do momento em que nos tornamos disponíveis para fazer algum bem a Deus, é Deus que nos faz bem. Portanto, Ele só está à espera que a gente, não é que dê o primeiro passo no sentido que façamos a primeira parte, é que nós nos abramos ao desejo de ter Deus. E nós não devíamos ter medo nenhum
de usar a palavra desejo. Usámos-la muitas vezes de forma errada e de uma forma muito limitada e apenas para alguns setores, mas pegarmos na boa tradição espiritual, nós percebemos que o desejo de Deus, ou a sede de Deus, é isto que nos faz, digamos assim, progredir e caminhar na vida espiritual. Então Deus só está à espera que nós tenhamos sede dele, que depois ele faz o resto. E faz o resto como? E aqui temos o Evangelho de Deus. Como? Propondo. Deixando que cada um acolha a palavra. E acolher a palavra não é acolher a palavra de forma acrítica ou digamos assim, de um modo fideísta. Deus diz, portanto é assim. Não. Acolher a palavra como Maria. Primeiro, a palavra criou-lhe assombro, ficou desconfortável, perturbada, e depois diz, estás-me a dizer isso, mas eu não entendo. Eu não percebo o que é que estás a dizer. Isso na minha cabeça não faz sentido. Então o anjo continua a falar com Maria. Acho que Maria também pode ser um exemplo para nós do modo como nós nos relacionamos com a revelação, sobretudo com a Sagrada Escritura. Não é ouvir e já está. Isso implicaria que nós assumimos uma relação assimétrica em relação a Deus. Deus está numa posição muito alta, muito lá em cima, diz, e nós, como diz o nosso povo, abaixamos as orelhas e aceitamos. O Deus de Jesus Cristo não é assim. O Deus de Jesus Cristo, ao assumir a nossa natureza humana, coloca-se ao nosso nível. Por isso, diante de Deus, nós não o ouvimos como quem ouve um chefe. Diante de Deus nós dialogamos. Ele fala, toma a iniciativa e nós também falamos. Porque Deus, a imagem que temos de Deus é de um Pai bondoso, de um Pai misericordioso. Por isso a gente fala com Ele, sem medo, mesmo para dizer que não concordamos. Mesmo para dizer que não concordamos. Mesmo para dizer que não percebemos. Mesmo para dizer que não estamos a ver como é que isso é possível. Isto é que é a efetiva oração. Isto é que é efetivo diálogo com Deus. Isto é que é uma vida de fé. Recordai o que diz o Antigo Testamento, quer dizer, Moisés era um homem de fé e notava-se que era um homem de fé porque falava com Deus como um amigo fala com o seu amigo. Ora, quando nós falamos com os nossos amigos, não é sempre para dizer sim, senhor. E às vezes aos nossos amigos, às vezes não, é aos nossos amigos que nós temos abertura suficiente para dizer coisas difíceis, coisas que nós não dizemos aos outros, mas aos nossos amigos dizemos. Porquê? Porque são nossos amigos. Ou seja, é esta atitude de amizade, esta atitude de proximidade e de nivelamento que faz com que nós, diante de Deus, possamos ter este diálogo, possamos ter esta conversa, este dizer que não concordamos, não percebemos como, mas não numa atitude de dizer não concordo e já está. É uma atitude de diálogo. Por isso nós ouvimos, falamos, ou seja, dialogar. Dialogar é pôr em prática a palavra de Deus. Aliás, é interessante que na América Latina, no castelhano que eles lá falam, quando as pessoas dizem que estão a falar uma com a outra, estão a praticar. Está bem pensado aquilo. Estão a praticar. O que estás a fazer? Estava a praticar. O que é isto? Estava a falar, estava a dialogar. De facto é verdade. Estava a pôr em prática aquilo que nós somos. Amigos. Portanto, o praticar como o falar. E de facto este falar, na nossa cultura, na nossa maneira de ser, nós sabemos que surte efeito. Este falar surte efeito. A palavra dialogada surte efeito na nossa vida. Vou dar um exemplo estúpido. Um exemplo que não se pode dar numa homilia. Vou pegar numa expressão que nós usamos no dia-a-dia e que não é bonita. Conhecida aquela expressão, aquele indivíduo engravida pelas orelhas. A gente não diz engravida, diz outra palavra. Apesar de tudo, na homilia temos de ter algum cuidado. Conhecida essa expressão? Aquele indivíduo, digamos assim, engravida pelas orelhas. Ou seja,
tudo o que lhe dizem surte efeito na vida dele. Nós dizemos isso porquê? Porque ele ouve de uma forma acrítica. Ouve, não pensa se é certo, se não é certo, e logo põe aquilo em prática, age em consequência. Com isto queria demonstrar que, efetivamente, as palavras surtem efeito na nossa vida. Por isso não é de estranhar que a palavra de Deus se tenha encarnado no seio de Maria e que encarne na nossa existência. Mas nós, contrariamente àqueles a quem se aplica o provérbio, nós não ouvimos acriticamente, nós ouvimos como Maria, dialogar, procuramos compreender, procuramos perceber, apresentamos as nossas dificuldades, ou seja, refletimos. Rezar também é refletir. Pensemos, por exemplo, naquilo que era na tradição espiritual à qual nós pertencemos, aquilo que se chama a oração mental. O que é oração mental, se não pegar num texto, de preferência de um autor robusto, e meditar aquilo que o texto nos está a dizer. Isto foi vertido para a liturgia das horas, naquilo que hoje é o ofício de leitura, que mais não é de 3 salmos e 2 leituras, uma da Escritura, outra de um texto da tradição, mais ou menos robusto, para nós, não para ficarmos a saber, isso seria fácil, mas para nós meditarmos, para nós refletirmos, para de alguma forma aquela palavra ir encarnando na nossa vida. E depois damos por ela de uma coisa interessante, é que na medida em que nós procuramos compreender e dialogar com Deus, nós passamos a ver e a deixar que a palavra se concretize. A palavra de Deus, na medida em que nós dialogamos com Deus, não só fica mais clara para nós, conceptualmente falando, mas fica mais clara porque nós vemos as suas consequências. Nós vemos a palavra a gerar vida, a gerar a ação, a gerar experiências de santidade. Por isso, quando nós deixamos que a palavra de Deus entre em nós, nós começamos a perceber aquilo que São Paulo dizia no final da Epístola aos Romanos. A revelação do mistério encoberto desde todos os tempos tornou-se agora conhecida, tornou-se agora experienciada, porque graças à encarnação do Verbo nós podemos fazer a experiência similar à de Maria, ou seja, o Verbo faz-se carne, ganha experiência, ganha concretização na nossa vida e por isso nós podemos compreender, saborear e ver o mistério há muito escondido. Por isso, em síntese, aquilo que a palavra hoje de Deus nos pode dizer é isto. Deus só está à espera que nós desejemos e depois Ele faz a sua parte. E depois age muito a partir desta ideia. Nós queremos fazer qualquer coisa de bem a Deus e verificamos que é Deus que nos faz a nós. Nós queremos, digamos assim, criar um lugar para a palavra habitar e é a palavra que habita na nossa vida. Nós queremos compreender o significado da palavra e só compreendemos na medida em que a palavra entra na nossa vida. Aliás, na patrística há uma expressão muito interessante que é comungar pela boca e comungar pelos ouvidos. O que estamos a fazer agora é comungar pelos ouvidos. A palavra de Deus entrou em nós pela audição. E depois, na liturgia eucarística, comungamos Deus pela boca. E mais uma vez se verifica esta mudança, esta troca. Nós pela comunhão, é Cristo consagrado que entra na nossa boca, mas somos nós que entramos no corpo místico de Cristo. É Deus, é nós tornarmos disponíveis para que Ele entre em nós e depois nós damos por ela que nós é que estamos a entrar no seu corpo místico, a viver desta relação misteriosa que é Deus, na medida do possível, ser tudo em todos. Por isso, para nós, o mistério há muito escondido foi revelado, não porque o tivéssemos visto como quem vê um filme ou como quem vê um quadro, mas vimos-lo porque o pressentimos, o experimentamos e compreendemos no nosso dia-a-dia. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,
de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo. No seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, a julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo o batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. A boa nova que acabamos de ouvir, nestes dias que precedem o Natal, inspira as nossas súplicas e orações e nos leva a dizer confiadamente: Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pela Igreja una, santa e apostólica, a casa prometida por Deus a Davi, para que a Virgem seja sempre o seu modelo, oremos. Pelos grandes e poderosos deste mundo, e pelos chefes e governantes das nações, para que reconheçam que sem Deus nada é seguro, oremos por intercessão de Maria. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos leigos, religiosos e catecúmenos, para que, imitando a humildade de Maria, encontrem graça aos olhos do Senhor, oremos por intercessão de Maria. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos pais que esperam um filho e pelos meninos que não conhecem os seus pais, para que o Natal lhes revele o Salvador, oremos por intercessão de Maria. Por esta Assembleia Dominical, para que receba a graça de anunciar o mistério que lhe foi manifestado, oremos por intercessão de Maria. Escutai, Senhor, as nossas súplicas e preparai os nossos corações para acolherem o vosso Filho, luz do mundo, com a fé e a simplicidade de Maria. Ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos.
aceitai, Senhor, os dons que trazemos ao vosso altar e santificai-os com o mesmo Espírito, que pelo poder da vossa graça fecundou o seio da Virgem Santa Maria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Foi Ele que os profetas anunciaram, a Virgem Mãe esperou com inefável amor, João Batista proclamou estar para vir e mostrou já presente no meio dos homens. É Ele que nos dá a graça de nos prepararmos com alegria para o mistério do seu nascimento, a fim de nos encontrar vigilantes de oração e celebrando os seus louvores. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os corpos celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente nos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Arcebispo Jorge e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, da vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença.
Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram da vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz dos nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus como o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
tendo recebido deste sacramento o penhor da redenção eterna, nós vos pedimos, Senhor, quanto mais se aproxima a festa da nossa salvação, tanto mais cresce em nós o fervor para celebrarmos dignamente o mistério do Natal do vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.